E o mecanismo de troca, que na verdade é a forma mais simples né, desses três que nós estamos apresentando, na verdade é uma substituição direta, né, do grupo de saída pelo grupo de entrada. Na verdade, a gente não é possível detectar o intermediário, tá? Então, na verdade, quando você coloca a, o ligante de entrada, a substituição é direta, tá? Então, não existe uma detecção de um intermediário. E o processo da reação, a coordenada de reação, né, teria esse formato aqui, ó. Quando eu adiciono meu ligante de entrada, forma esse tipo de intermediário, do tipo de uma reação fraca entre o nosso íon metálico, né, íon complexo, o ligante de saída e o ligante de entrada, tá? E forma esse intermediário aqui que não é detectável, tá? Essa é a grande diferença. Nesse caso, na reação de troca, não é detectável esse sistema aqui, tá? Vamos analisar aqui algumas evidências experimentais desse tipo de substituição octaédrica. Vamos dar uma olhada nos complexos octaédricos, num processo de dissociação. Como é que isso vai ocorrendo, tá? Como a gente vinha falando, no complexo octaédrico, no processo de dissociação, perde um ligante, né, nosso ligante de saída, e forma um complexo pentacoordenado, ou seja, né, menos um ligante. E finalmente, o ligante de entrada preenche, né, um sítio de vacância para formar o produto octaédrico. Tá? Mas, na verdade, acontece um processo ali de mudança de geometria, né? Onde eu tenho um octaedro e passa por um C4V, né? Ou seja, eu estou mexendo no caráter dos orbitais D. A gente já viu isso, os orbitais D, as divisões deles, né? Inclusive lá a distorção de Anteller. Então, o que acontece, pessoal? Aqui nós temos o nosso octaedro, tá? Nosso octaedro, como a gente já viu lá, tem o T2G e o EG, tá? Só que quando esse ligante de saída é retirado, né? O processo de dissociação rompe essa ligação, o meu ligante de saída é, retirado do meu complexo, né? Forma meu íon complexo aqui, menos um pentacoordenado, certo? Que é o processo de dissociação. Meu diagrama de orbital molecular para o meu octaedro era esse aqui, que a gente já havia bem estudado, né? Mas a minha configuração octaedra passa por uma configuração C4V. O que acontece é que essa distinção entre os orbitais agora, tá? O meu orbital T2G vai se dividir em dois e o meu orbital EG também se divide em dois, tá? Porque, na verdade, é a configuração C4V que não é mais OH, tá? São duas coisas diferentes, bem diferentes aqui. Então, vamos imaginar aqui a energia de ativação do campo ligante para um D1, tá? Contém os orbitais D, apenas um elétron. O que eu tenho aqui? Eu tenho um elétron no T2G e um elétron aqui no nosso E1, que a gente chama agora no meu pentacoordenado, tá bem? A minha energia de ativação agora é calculada como a diferença entre essas duas energias. Eu pego a energia desse sistema pentacoordenado e diminuo a energia do sistema hexacoordenado. Tá? Aqui eu tenho um elétron só no meu T2G, eu tenho a energia de 0,4, né? Tá aqui, ó. E a energia de 0,457, que é a energia desses dois carinhas aqui, ó, desses dois orbitais, o XZ e o YZ, tá? Então, a diferença entre esse sistema e esse sistema aqui, em termos de energia, é menos 0,057, tá? Então, essa aqui seria a minha energia de ativação do campo ligante. Para um sistema D2, é a mesma coisa. Eu tenho agora aqui 2 elétrons no meu T2G, eu tenho 0,8. Eu tenho 2 elétrons no meu E1
eu tenho 0,914, né? Que é 2 vezes esse valor aqui, tá? Diminuindo um do outro, vai ter um valor de energético aqui, de energia de ativação do campo ligante para o meu sistema D2, né? Hexacoordenado e pentacoordenado de menos 0,114, tá bem? Vamos ver agora o D3. O D3 agora eu tenho o quê? Eu tenho ainda 3 elétrons aqui no meu T2G e tenho 3 elétrons distribuídos dessa forma aqui, tá? Aqui, o que que eu tenho? Menos 1,2, que são esses valores aqui, né? 0,40404 dá 1,2 e 0,10, que são esses valores. Então, se a gente for fazer o cálculo aqui desse valor, né? Menos 1,2 desse sistema hexacoordenado e desse sistema pentacoordenado, que dá agora a soma desses 3 valores aqui vai dar 1, a diferença entre eles vai dar um valor positivo. O que que significa isso, pessoal? Que esse sistema aqui, na verdade, ele é menos lábil, ou seja, né? Lembrando, né? Ou seja, mais lento, tá? Então, é um sistema que vai passar uma reação mais lenta em comparado com os outros dois sistemas D2 e D1, tá? Nós temos também alguns outros aspectos importantes que a gente tem que também observar, que são fatores estéricos e eletrônicos, que vai alterar, que vai influenciar a velocidade da reação, tá? Que na verdade é uma reação de substituição de ligantes, tá? No nossos complexos octaédricos. No caso aqui nós estamos estudando isso. Então, o que na verdade a gente pode observar? Primeiro, o estado de oxidação do íon central, tá? Então, o que nós temos? Átomos centrais com estado de oxidação mais elevados têm velocidade de troca de ligantes mais lentas. Por quê? Né? A gente vai lembrar lá da carga nuclear efetiva, enfim, várias propriedades periódicas que nós já vimos lá em Química Inorgânica 1, Química Geral 1. Ou seja, o que acontece aqui? Eu tenho maior interação do íon metálico com o ânion ligante, tá? Então, vai ser mais lento, tá? É bem visível isso, né? Um outro fator aqui é o raio iônico. Íons menores têm velocidade de troca mais lenta. Por quê? Maior interação do íon metálico, menor o ânion ligante, tá? Uma característica bastante interessante também, que nós já falamos no início desse tópico, a estereoquímica das reações, né? Como é que nós chegamos num produto, nós temos que entender, né, o mecanismo para que a gente consiga o produto desejado. Observem aqui essas duas reações, esta aqui é uma reação e esta aqui é outra reação. Eu parto do mesmo produto, tá? Perdão, do mesmo reagente, que é esse complexo de cobalto aqui, né? Com etileno de amina, cloro e cloro. Etileno de amina, cloro e cloro. É o mesmo composto, né? A gente chama ele de lambda, tá? A minha reação, nesse primeiro caso aqui, o que eu faço? Eu coloco ele em meio básico diluído, tá? Vai passar por um processo de uma perda de próton aqui, ó, NH2, NH, perdeu um hidrogênio aqui, tá? E na sequência vai perder um cloreto, tá? Ó, perdeu um cloreto, o sistema pentacoordenado. E na sequência eu vou colocar, vai entrar, né, um OH do meu meio aqui, tá? Lembrando que eu estou trabalhando num sistema básico diluído. Entrou o meu OH no meu complexo, tá? E agora eu recupero o meu próton que entra aqui, tá? Formou esse sujeito aqui. Observam que, na verdade, eu saí de um composto, cheguei nele mesmo. Ou seja, né? Passei por vários processos aqui, mas cheguei num processo, numa configuração lambda do mesmo jeito. Só que o que eu fiz? Troquei o meu cloreto pelo meu OH, tá?
mas a configuração continua sendo lambda, tá? Mas eu fiz uma troca de ligantes aqui. No processo de baixo, que eu mesmo composto de partida, mesmo reagente, a única diferença aqui que eu estou trabalhando agora no meio básico concentrado, tá? Quando eu trabalho no meio básico concentrado, vai ter um intermediário aqui, que a minha hidroxila, meu OH-, vai fazer uma reação, uma ligação de hidrogênio entre a acetileno de amina, né? Formando esse sisteminha aqui, ó, tá? Que vai enfraquecer ainda mais minha ligação a cobalto-cloro e vai tirar um cloreto, tá? Na sequência, existe na sequência vai ter um rearranjo desse sistema aqui, onde que vai acontecer essa ligação do nitrogênio e hidrogênio se rompe, tá? Se rompe. O meu oxigênio, que tem os pares de elétrons aqui, se liga ao centro metálico cobalto, tá? E depois, o final do rearranjo, um hidrogênio, que é um próton, né? Sai daqui, dessa ligação, e volta para a minha etilendiamina. O meu composto no final, na verdade, é uma configuração delta. O que vocês podem ver aqui é que não houve uma troca propriamente de ligante, tá? Tá aqui, ó. Perdão. Houve uma troca de ligante, mas o oxigênio, a hidroxila entrou na configuração delta, tá? Aqui, essa reação, eu troquei um cloreto por uma hidroxila e mantive a configuração lambda. Nesta reação, eu troquei um cloreto por uma hidroxila, tá? Mas eu também troquei a configuração de lambda para delta. Por isso que é importante saber, né, o mecanismo da reação, porque esses dois caras aqui, apesar de serem isômeros, né, eles são configurações diferentes. Se eu quero algum composto com princípio ativo, farmacológico, enfim, catalisador, qualquer que seja o princípio que a gente queira trabalhar, né, pode ser que um seja ativo e outro não. E aí você pode trabalhar, fazer uma reação, né, um mecanismo de reação aqui, onde você está obtendo um dos isômeros que ele não é ativo, e você está condenando toda a reação, uma vez que, se eu alterar só a concentração aqui do meu sistema, eu vou conseguir o produto desejado, tá bem? Por isso que é importante saber o mecanismo de reação. Uma coisa bastante interessante, pessoal, uma coisa bastante interessante é aqueles efeitos estéricos que a gente estava falando no início, né? Se eu tenho aqui meu composto de partida, meu hexacoordenado, aí tem uma dissociação, eu tenho a saída do meu ligante de saída, né, o X, tenho o meu pentacoordenado aqui, tá? Meu pentacoordenado. E o meu ligante de entrada é o Y. Se o ligante de entrada ocupa exatamente a posição onde o meu ligante de saída estava, beleza, manteve a geometria aqui, né? O ligante de entrada está trans A, o ligante de saída estava trans A. Mas, dependendo do meu sistema, o meu ligante de entrada, ele não vai atacar o meu centro metálico nessa posição. Ele pode atacar nessa posição, pode atacar nessa posição e pode atacar nessa posição, né? Que é igual essa daqui. Ou seja, dependendo da onde meu íon metálico, do meu ligante de entrada tiver mais facilidade de chegar ao centro metálico, vou ter uma configuração bastante diferente. Observe que isso aqui eu tenho o meu ligante de entrada trans A, o meu ligante de entrada cis AA e o meu ligante de entrada cis AA, mas na outra posição, tá? Se a gente tem esses outros 4 ligantes aqui diferentes, esses dois aqui são apenas isômeros, não é a mesma molécula, tá bem? Então, é importante também entender esse tipo de mecanismo, tá? Porque às vezes um efeito estérico desses caras aqui vai direcionar a entrada do meu ligante em um determinado ponto. Ou eu posso obter apenas um produto, ou posso obter 3 produtos diferentes
com concentrações, né, com percentuais de obtenção aqui diferentes, tá? Posso ter 30, ou 33, 33, 33%, ou majoritariamente um deles, né? Vai depender muito da estrutura desse efeito eletrônico estérico do meu composto de partida e do meu ligante de entrada também, claro. Vamos dar uma olhada aqui num caso específico, né, de uma substituição em complexos trans. Esse aqui é um complexo trans. Imagina aqui que eu tenho um ligante quelato, outro ligante quelato, um meu ligante de saída e um meu outro átomo, um outro ligante qualquer, tá? Então, se a substituição desse ligante é num complexo trans, normalmente o que acontece, né? Eu vou ter o meu ligante de saída e o meu ligante de entrada. O ligante de entrada vai ocupar o sítio né, vacante aqui. Ou seja, vai manter a minha a configuração trans, tá? Então, ou seja, vai ter a manutenção da configuração, tá? E o produto também vai ser trans, tá? Lembrando que aqui eu tenho um quelato, né? Quebrar essa ligação aqui vai ser mais difícil. Então, eu tenho uma manutenção da configuração nesse tipo de substituição, tá? Agora, imagina um outro caso aqui. Nesse outro caso aqui, imagina que o meu ligante de saída, né? Forma um intermediário onde eu tenho uma configuração bipirâmide trigonal. Aqui, ó, tá? Eu tenho uma base trigonal e uma pirâmide aqui embaixo, uma pirâmide aqui em cima, uma pirâmide aqui embaixo. Então, essa é um intermediário. Então, o que acontece aqui? O meu ligante de entrada pode chegar ao centro. O centro metálico está bem aqui, ó, tá? O meu ligante de entrada pode chegar por esta posição e por esta posição, tá? Pode atacar aqui o meu centro metálico nessa posição, atacar o centro metálico nessa posição e atacar o centro metálico nessa posição. Quando isso acontece, eu vou ter aqui um ligante, o meu ligante B cis a Y, meu ligante B cis a Y, tá? Esses dois casos aqui é o mesmo, né? Depois a gente pode ver isso com detalhe, tá? A configuração lambda. E depois eu tenho, quando tem uma ligação aqui, um ataque por essa via, né? Essa configuração, vou ter um sistema trans. Tá? Por exemplo, se eu quero majoritariamente esse tipo de configuração, beleza, né? E minoritariamente vai ter essa configuração. Então, dependendo desse intermediário aqui, eu posso ter configurações diferentes, tá? Esse tipo de mecanismo aqui, o que é importante é que o meu ligante B aqui, ele está no plano trigonal. O plano trigonal é esse aqui, ó, tá? Que é a base da bipirâmide. Tem a parte de cima, a parte de baixo, o meu plano trigonal está aqui embaixo, tá? No caso onde o meu saiu composto o ligante de saída, tá? Formou um pentacoordenado aqui. Agora, o meu ligante B ocupa uma posição axial, tá? Então, quando eu ocupo uma posição axial, eu só vou ter duas possibilidades. O meu Y, meu ligante de entrada, vai atacar o centro metálico por esta posição ou por esta posição. Por esta posição não vai ser possível, porque aqui eu tenho um quelato, né? Um ligante quelato aqui, ele não vai conseguir vir por aqui. Então, só vai ter duas possibilidades, que vai me levar a uma configuração lambda e uma configuração delta, tá? Então, vai depender do meu intermediário aqui, se vai estar com B na posição axial ou o B no meu plano trigonal, tá? Agora, uma substituição em complexo cis, tá? Onde aqui eu vou ter um intermediário quadrado piramidal. Então, eu tenho um quadrado base aqui e a pirâmide aqui embaixo, tá?
Então, o que vai acontecer é a manutenção da configuração, porque o meu ligante de saída vai deixar esse sítio vacante, o meu ligante de entrada vai ocupar o sítio vacante. Tá? Então, eu tenho uma configuração delta e vou obter uma configuração delta só com o troca de ligantes, tá bem? E aqui a gente tem quase que a mesma, o mesmo mecanismo que foi observado com da configuração trans. Se o ligante de saída, né, formar um intermediário onde o meu B estiver no plano, né, trigonal, como está aqui, ó, plano trigonal, eu vou ter três possibilidades de ataque do meu ligante de entrada, né, nessa posição ao centro metálico, né, ligante de ataque do ligante ao centro metálico, nesta posição ou nesta posição, ou seja, nas três faces da minha base trigonal. Tá? Quando ataca por aqui, eu vou ter um complexo trans, né? O ligante de entrada trans ao B. Se o ligante de entrada atacou nessa posição, eu vou ter um cis na configuração delta e por aqui também, né? Vou ter um cis na configuração delta, tá bem? No caso aqui, quando eu tenho um intermediário onde o meu beta, perdão, o meu ligante B está na posição axial, novamente acontece a mesma coisa, tá? O meu ligante de entrada ou só pode atacar o meu centro metálico por aqui ou por aqui dessa base trigonal aqui. Não tem como chegar por aqui porque eu tenho um ligante, um quelato, tá? E eu vou ter duas configurações no final, uma delta e uma lambda, tá? Cis e cis, mas são configurações diferentes, tá bem? Um outro fator bastante importante em química inorgânica é esse tal do efeito trans. Tá? Nós vamos dar um exemplo aqui de complexo de quadrado planar de platina 2 para entender esse efeito trans. Tá? Só para ter uma ideia, que tem uma sequência de ligantes, o cloreto tem um efeito trans mais forte do que a amônia. O cloreto tem um efeito trans mais forte do que a amônia. O que isso quer dizer? Vamos lá. Vamos pegar uma reação aqui, o item A. Eu tenho aqui platina, né, o meu complexo de platina com 4 amônias, e vou colocar um cloreto. Trocou, substituiu normalmente um cloreto, beleza. Só que, na sequência, eu quero pegar esse novo produto aqui e trocar por outro cloreto. Qual desses 4 ligantes vai sair? Este ou o próprio cloreto. Se trocar o próprio cloreto, vai chegar nesse mesmo produto, né? Vai trocar um amônia cis-acloro, outra amônia cis-acloro ou uma amônia transacloro. Vai trocar transacloro. Por quê? Cloro tem um efeito trans maior que amônia. Então, cloro tem um efeito trans maior, ou seja, vai enfraquecer mais essa ligação aqui e o ligante de entrada vai ocupar essa sítio vacante e não esse aqui, tá bem? Esse é o efeito trans. Vamos analisar agora o item B. Eu tenho um composto de platina aqui com 4 ligantes cloretos. Quero colocar uma amônia. Aqui não tem distinção, entra uma amônia aqui. Aí eu vou colocar mais uma amônia. Como o cloreto tem um efeito trans maior que a amônia, a nova amônia vai entrar aqui. Por quê? Cloreto tem um efeito trans maior que amônia, tá? Vai entrar nesta posição. Poderia também entrar aqui, mas eu vou ter o mesmo produto, né? Então, vou ter esse efeito trans. Vamos analisar o caso C. Tenho a piridina, amônia e amônia. Quero colocar um cloreto. Onde que vai entrar? Tenho esta posição, esta posição, esta posição, esta. Então, piridina e amônia são equivalentes, tá? Então, na verdade, o que acontece aqui, tanto pode entrar no lugar do cloreto,
da amônia ou da piridina, porque esse cara aqui tem um efeito trans bem similar, tá? Então, entrando aqui, o cloreto entrando nessa, trocando com a piridina, vou obter este produto, e aí eu quero colocar mais um cloreto. E aí sim, né, o cloreto tem um efeito trans maior. Então, o que, que vai acontecer? Essa piridina vai sair e eu vou obter este composto. Ou seja, eu troquei as minhas duas piridinas por dois cloretos. No mesmo caso aqui, quando, como é equivalente, né, eu posso também entrar um cloreto nesta posição, né? Como são equivalentes, piridina e amônia, posso entrar aqui. Mas o seguinte, né, como o cloreto tem um efeito trans maior, vai entrar nessa posição. Ou seja, eu troquei as duas amônias por dois cloretos e mantive as piridinas, tá? No caso E, no caso E e no caso F, é o mesmo sistema do D e C. Como a piridina e a amônia têm efeitos trans bem parecidos, né? Eu vou trocar por um cloreto. Se eu trocar, quem sair for a minha piridina e entrar nesse caso aqui, o próximo cloreto que eu quiser entrar, substituir, aí, aí sim vai entrar na posição trans ao cloreto, porque ele tem um efeito maior, né? E no caso aqui, se o meu cloreto for trocado nessa posição, né? Aí no final, o que, que eu vou ter? Um efeito trans do cloreto mais forte e eu vou ter esse composto aqui. Observem aqui que esse cara aqui é igual a esse aqui, mas eu passei por um intermediário diferente, tá bem? G e H. Eu tenho aqui um composto trans e um composto cis, né? Quero trocar por piridina. Quem vai substituir? Cloro e amônia. Efeito trans do cloreto é maior que da amônia. Então, vai sair um ligante que é trans a cloreto, que é um outro cloreto. Substituiu, coloquei piridina. Quero colocar mais uma piridina. Quem é efeito trans maior? Cloreto ou amônia? Ainda é cloreto, então vai substituir, vai sair o outro cloreto, né? E vai substituir por piridina. Mas observem vocês que, na verdade, esse cara aqui teria um efeito trans maior, né? O cloreto, que é maior que a piridina. Se eu vou colocar outra piridina, o efeito trans seria a saída de outra piridina. Então, eu obteria o mesmo produto. Mas como piridina e amônia têm a mesma efeito trans, numa das possibilidades de troca seria para o cloreto. Tá? Então, eu teria aqui um outro composto onde eu troquei os dois cloretos por piridina. O percentual de produtos aqui talvez seja menor, né? E esse aqui maior. Mas aí o que vai determinar isso são outras condições de reação, temperatura, concentração de piridina, enfim. Mas é só para a gente entender aqui, nesse caso, nesse momento, o efeito trans. No caso H, que é bastante interessante, apesar do efeito trans do cloreto ser maior, né, nesse caso pode ocorrer a troca de um cloreto por uma piridina. E na sequência, de novo, cloreto por piridina. É claro, né, que em determinadas condições, isso aqui é em menor proporções, porque se a gente for analisar só o efeito trans, quem vai sair primeiro é a amônia e depois a amônia, né? Eu teria aqui um produto que era cloro-cloro, piridina-piridina, e não piridina-piridina, amônia-amônia, tá? Mas isso é possível em determinadas condições. Então, as explicações sobre esse efeito trans, né, que na verdade são os efeitos da ligação sigma e pi.
O que acontece aqui, pessoal, na verdade, esse efeito trans, na verdade, o que que eu tenho aqui? Como eu tenho o trans é ligante, trans a outro ligante, né, passando pelo eixo do centro metálico, né, a ligação platina X, que é essa ligação aqui, é influenciada pela ligação platina T, que é esse ligante daqui. Os dois usam os orbitais px e o dx ao quadrado menos y ao quadrado. Nós já vimos quais são os orbitais aqui, tá? Agora, quando essa ligação sigma pt é forte, essa ligação aqui ó, é forte, ela usa maior a contribuição dos orbitais. Então, ela é forte, usa maior a contribuição dos orbitais. O que acontece é que acaba enfraquecendo a ligação metal X, tá? Ou seja, enfraquece, isso é efeito trans pela ligação sigma. E existe uma sequência aí, né? E na ligação π, é o fator de retrodoação, né? Retroligação, retrodoação, que nós já vimos também. Que é um fator, uma retrodoação π em relação à ligação sigma que já ocorreu. O fator adicional necessário é a ligação π platina T. Quando o ligante T se encaixa em uma interação π aceptor forte, ou seja, né, aquela retrodoação, retroligação, que eu tenho uma ligação π muito forte. Ou seja, o que está acontecendo ali? Na verdade, como é retrodoação, né, o ligante doou elétrons para o centro metálico vai retrodoar para o ligante. Então, a retrodoação do centro metálico para o ligante, ou seja, a carga é removida do centro metálico, tornando o metal mais eletrófilo, ou seja, ele está doando elétrons e ele está ficando mais ávido por elétrons, tá? Ou seja, ele está mais suscetível ao ataque nucleofílico. Isso é um dos resultados do efeito trans. Se eu tenho um ligante com efeito trans bastante forte, né, através da retrodoação, ele está enfraquecendo a ligação trans, porque ele está retirando elétrons do centro metálico, tá? Então, eu tenho alguns ligantes aqui com essa capacidade pi aceptora bastante forte. E outros que a gente vai ver no futuro. Então, pessoal, com isso nós finalizamos essa parte, esse tópico 5, tá bem?